que o contrato é tão importante? Hoje nós recebemos um especialista que vai nos falar os principais pontos que precisam estar presentes no documento, o porquê da confecção independente do serviço prestado e como funciona o processo de confecção. E eu falo com o doutor Rander Madeira. Bom dia, doutor Rander, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, bom dia, telespectadores. Uma alegria tê-lo conosco, muito obrigada, viu? Doutor Rander, a gente vai falar hoje sobre contrato, né? O que é um contrato? Basicamente, o contrato, como o próprio nome sugere, é um acordo entre as partes, um trato entre as partes. Aí, existe contrato somente verbal? Não. Não. Na verdade, nós temos aí duas modalidades, o contrato verbal e o contrato escrito. E o contrato verbal, para ele ter validade, eu preciso ter testemunhas, é isso? Não necessariamente, porém, é um contrato muito frágil. Ele depende de outros meios de prova para que se tenha validade. Fica dependendo de testemunhas, né? Exatamente. Seria basicamente um contrato muito frágil, porque nós não temos ali laço probatório que justifique a existência dele. Então, nós iremos aí depender de outras provas auxiliares. Entendi. Então, os tipos de contratos que existem são esses dois, isso? Isso, a princípio, sim. Dentro da nomenclatura, nós temos essa divisão. Tá. Os contratos, normalmente, eles possuem uma validade sempre ou eu que decido, a pessoa que está fazendo o contrato? O contrato ele tem a validade existencial. Havendo ali uma negociação, havendo uma relação jurídica, parte do pressuposto que há validade. Claro que havendo aí alguns requisitos que nós temos que preencher. E aí, quando as partes fazem o contrato, elas entram no acordo dessa validade? Sim, nós temos aí entre um dos requisitos o prazo em que vai determinar essa validade. Ele pode ser a termo fixo ou ele pode ser por prazo indeterminado. Aí o próprio tempo, as relações das partes irão dizer até quando há essa validade. Chegou uma pergunta aqui no chat do contrato verbal. O senhor falou que ele é mais sensível. Mais frágil. Mais frágil. Por conta de trapaça, eles estão perguntando se é um contrato que acontece muita trapaça. Há essa existência, sim. Por quê? Como é um contrato que não se sabe ao certo os termos, fica algo obscuro. É aquele famoso disse, não disse. Então, é algo que nós temos que evitá-lo. Porque a grande importância do contrato é exatamente isso, trazer de forma objetiva e clara o que está envolvendo entre as partes. Então, nós temos que prezar sempre por essa nomenclatura, essa determinação entre as partes. O senhor falou que é bom evitar. Existe em algum momento que o contrato verbal é indicado? Olha, o contrato verbal ele deve sempre ser evitado. A última coisa. Claro que nas relações cotidianas, como por exemplo, eu vou no restaurante, ali há uma relação jurídica, porém dispensa-se o contrato que você pega a refeição, paga por ela e se alimenta. Então ela dispensa. Mas há casos em que há sim a necessidade do contrato. Inclusive, não há legislação no Brasil que determina a obrigatoriedade de contrato, salvo alguns casos específicos, como, por exemplo, a compra e venda, em que há uma legislação que determina o documento escrito, expresso. Fora isso, não há legislação. Porém, nós devemos buscar sempre a confecção de um contrato, de modo que nós consigamos desenhar toda a relação. Eu tenho que ler A, entender A, você tem que ler A, entender A. Claro. Porque havendo uma contradição, um desentendimento, isso vai parar no judiciário, que é o pior cenário, sem sombra de dúvida, para as partes. Doutor Rander, eu preciso sempre lavrar em cartório o contrato quando escrito? Não há necessidade. Muitas vezes as pessoas questionam se há essa obrigatoriedade em autenticar a assinatura, reconhecer firma. Não, não há. O grande diferencial é a presença de duas testemunhas, porque as duas testemunhas conferem àquele documento não somente a autenticidade da existência, como também o título executivo. Sendo um título executivo, ele pode ser exigido em juízo com o meio de um processo muito mais simples, muito mais célere, que é o processo de execução, não havendo necessidade de comprovar sua existência. Entendi. Eu vou fazer um contrato
muito simples, né? Para que a gente explique para a dona de casa que está nos acompanhando. O que precisa ter este contrato que realmente não pode faltar mais enxuto possível? Perfeito. O que muitas vezes as pessoas pensam que há necessidade de uma legislação regulamentando aquilo. Não. Primeiro há a existência no mundo normal para depois o legislativo, que é um procedimento muito mais lento, regulamentar isso. Então, a princípio, nós precisamos do quê? Capacidade das partes e que o objeto seja lícito. Fora isso, nós conseguimos fazer o contrato para os mais diversos meios. E aí, o que nós, de modo bem geral, indicamos? De forma bem clara, qualificar as partes, o objeto da relação entre elas, a responsabilidade, as obrigações, as penalidades, o prazo. Esses são, de forma bem simples, um esqueleto de um contrato. E se vai ter multa se não entregar? As penalidades, exatamente, é imprescindível. Inclusive, a multa, para que ela seja aplicada, é necessário cláusula estipulando ela. Entendi. O contrato, ele tem valor de lei? Sim, o contrato é lei entre as partes. Entendi. E, doutor, a gente falou se precisa ser lavrado em cartório e eles me perguntam sobre autenticação. Ser lavrado em cartório e autenticação é a mesma coisa? Ser autenticado, ele precisa ser autenticado? Não, não há essa necessidade. O contrato, basta a assinatura entre as partes para que ele seja reconhecido como um documento escrito prescrevendo ali a relação entre as partes. Não há necessidade de cartório, salvo casos específicos em lei, como, por exemplo, a compra e venda, em que há uma legislação específica em que exige essa confecção em cartório. Compra e venda, que o senhor fala de imóveis. Compra e venda de imóveis. E precisa ter testemunhas? Não há essa necessidade, porém é extremamente aconselhável. A testemunha ela vai ser uma prova inequívoca da existência deste contrato, além de conferir a ele o título de título executivo. Quando se coloca a testemunha, quais são os dados que precisa ter dessa testemunha? Quem é que pode ser testemunha? Qualquer um pode catar uma pessoa na rua e falar, vem aqui ser minha testemunha. Perfeito. A testemunha não tem grandes formalidades para ela. Basta você inserir ali o nome, o CPF e o RG. Claro que não é aconselhável qualquer pessoa fazer essa lavratura como testemunha. O ideal seria alguém imparcial. Seria alguém que não tenha interesse na causa, alguém que não tenha nenhuma parcialidade entre elas. Fora isso, não há nenhum outro requisito necessário. Doutor, quando o senhor fala da lei entre as partes, o que é isso? Exato. O contrato, como ele vai descrever toda a relação e trazer as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes, aquilo se torna obrigatório. Caso ocorra alguma violação das cláusulas contratuais, haverá aplicação, haverá penalidade, assim como na legislação. Quando você não cumpre uma determinada lei, você sofre as sanções a ela inerentes. Da mesma forma, o contrato. O contrato, hoje em dia, ele, com a lei aí, o advento da Lei da Liberdade Econômica, ganhou muito mais força. Então, o contrato, as partes têm a liberdade de contratar entre si e aplicar as penalidades específicas. Doutor, por exemplo, vendi um carro usado, a gente vende o carro e fizeram o contrato direitinho, mas o carro apresentou defeito lá mais na frente. Como que eu preciso fazer um contrato de venda de um carro usado para me proteger se alguma coisa acontece com o produto não é do jeito que foi falado? O contrato, via de regra, ele é estabelecido por meio do Código Civil. Porém, em casos específicos, a aplicação de outras legislações. No caso que você está mencionando aí, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em que fixa aí uma responsabilidade pela garantia dada pelo veículo. Essa garantia, em tese, tem um prazo específico na lei, porém o contrato pode tanto aumentar quanto diminuir essa garantia. Se tratando de consumidor, essa diminuição ela é vedada. Mas o vendedor ou uma relação entre pessoas jurídicas em que não há relação de consumo é amplamente possível flexibilizar. Então, há
cláusula de garantia ela é fundamental, porque, por exemplo, a garantia pode ser específica a algo ou específica a outra coisa, e o contrato vai aclarar, vai trazer de forma muito clara o que contempla essa garantia, qual o prazo da garantia. Doutor, quando a gente fala de contrato, eu tenho tipo de contrato de compra e venda e de prestação de serviço. O que difere um do outro? Perfeito. Há inúmeros contratos, inclusive com a existência das startups, nós estamos aí importando diversos contratos para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa dia a dia. Então, só um parênteses, doutor. Quando o senhor fala de startup, para as pessoas que não sabem o que é uma startup? Startups são empresas de tecnologia que trazem soluções para o dia a dia ali nosso. Então, são empresas inovadoras. Nesse caso, nós estamos trazendo muitos contratos que até então não haviam no nosso ordenamento jurídico. E aí, dentro disso, há uma infinidade de contratos. Nós conhecemos aí, nós fazemos uma divisão muito simplória entre contrato de prestação de serviço, compra e venda, mas há uma inúmera quantidade além desses dois. Mas, a grosso modo, como nós podemos diferenciá-los? A entrega de um produto e a contraprestação, o seu pagamento, o outro a entrega de um serviço específico. Então, são contratos distintos, inclusive com contratos distintos personalizados. Nós não podemos confundir a existência de um com o outro, e aí vem algo muito importante. Muitas vezes a pessoa recorre à internet para buscar modelos de contrato. Verdade. Isso é algo extremamente temerário, muito perigoso. Por quê? O contrato buscado na internet, via de regra, ele é genérico. Ele tenta abranger ali o maior número de situações. Porém, nós temos que nos atentar que o contrato ele tem que ser personalista, tem que ser muito específico, muito estratégico para aquilo que está envolvendo as partes. Porque o contrato, acima de tudo, é um documento, um instrumento pacificador. Ele tem que tentar tanto evitar o problema, como trazer soluções. Eu até costumo brincar o seguinte: se você faz um contrato e tudo dá certo, provavelmente você não vai nem lembrar onde guardou ele. Será que guardei no escritório, está em casa, no armário, na gaveta? Agora, se algo dá errado, não tenha dúvida. O primeiro local que você vai buscar alguma alternativa, alguma solução, é no contrato. É no contrato, para saber o que tem lá nas cláusulas, né? O que foi escrito. Para redigir um contrato, precisa ser sempre com o advogado ou qualquer pessoa pode redigir um contrato? Não há obrigatoriedade da presença do advogado. Porém, ele é fundamental na confecção. Por quê? Às vezes a pessoa enxerga o contrato como a sua confecção em si. E não é somente isso, vai muito além. O advogado contratualista, ele busca, primeiro, entender a relação entre as partes, busca entender se as partes estão enxergando o negócio sobre a mesma perspectiva, sobre a mesma ótica. Às vezes um espera uma coisa, o outro espera outra do negócio. Então o advogado busca O advogado entender... tem uma visão melhor, enxerga mais longe. Exatamente, busca entender todo esse cenário. Posteriormente faz o contrato de modo que preenche os requisitos legais, porque tem vezes que a legislação traz requisitos para que isso seja formado. E também busca enxergar quais são as possibilidades de conflito e solucioná-las de forma anterior ao acontecimento. Então, nós buscamos trazer a solução do problema e evitá-lo. Então, o advogado, muitas vezes, tem até uma visão pessimista do negócio. Mas não é isso. É que o advogado ele tem que buscar solucionar todos os conflitos que possam vir a existir. Entendi. Quando um contrato é de um coletivo, assim, por exemplo, um condomínio. Então, você vai fazer um contrato num condomínio para agradar gregos e troianos. Como que faz, assim, dá um problema, alguma saia justa? Aí é importante a gente sempre recorrer ao diálogo. O diálogo ele é fundamental para a gente tentar deliberar e pacificar as partes. Em um contrato é importante a gente tentar resguardar ambos os lados. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre as partes têm esse consenso entre eles. Então, o diálogo é uma ferramenta determinante na confecção de um contrato. Quando você entrega o contrato para uma pessoa, é sempre bom ter duas cópias, porque a pessoa ficar com o contrato e sumir. Quando assina é bom você ter 2, 3 vias? O contrato ele sempre deve ser entregue para ambas as partes. Havendo mais de 2 partes contratantes, que seja feito também
o número maior dessas cópias, para que cada um tenha consigo a total ciência do que foi pactuado. Então, sim, é essencial que cada uma das partes tenha uma cópia desse contrato. E quando a pessoa não assinou, não teve condição de assinar, a gente pode levar essa pessoa, um profissional lá até essa pessoa para ela assinar? Como que funciona? Hoje em dia, nós temos alguns outros mecanismos de assinatura, como, por exemplo, a assinatura eletrônica, a assinatura digital, que facilitou muito essa colheita de assinaturas. Mas o ideal, ainda assim, é o contrato assinado por todas as partes perante as testemunhas, de forma presencial, é sempre mais seguro. Porém, o contrato eletrônico e o contrato assinado de forma digital têm ampla validade. Ele é um contrato inquestionável. Quando a gente já começou o serviço, já a prestação do serviço, e aquela pessoa não assinou o contrato, e quem está prestando o serviço está inseguro, como fazer nesse momento? Perfeito. O que muitas pessoas pensam é que o contrato surge com a assinatura dele. Mas não, a relação jurídica, ela inicia com a aceitação da proposta. Exemplo, eu oferto o meu trabalho por um valor X. Você aceita e eu inicio o trabalho, já há essa relação jurídica existente. Já é um acordo, né? Já verbal. há um acordo. Verbal, exatamente. Aí o que haverá discussão são as cláusulas específicas desse contrato, o que muitas vezes nós buscamos ao dia a dia dessa relação para tentar aclarar essa situação. Mas, havendo o envio do contrato, hoje em dia há um entendimento jurisprudencial de que você enviando o contrato, se a outra parte, mesmo que não assine, ela concordou, ela deu anuência, tendo em vista o início da relação pelas partes. Então, a assinatura é essencial para que um contrato seja incontroverso, porém, ela não invalida a relação jurídica entre as partes. E se acontece algum problema de processo, a gente hoje em dia vê usando as conversas de aplicativos de conversa, WhatsApp, aquelas conversas que... Isso também é uma prova? Hoje em dia está sendo majoritário nos tribunais a aplicação das conversas como meio de prova. Aí nós vamos depender de uma análise do juiz quanto à validade. É uma prova muito mais questionável que um contrato. O contrato assinado ele se torna algo inquestionável. Já a conversa no WhatsApp nós vamos depender aí de verificação de autenticidade, se de fato quem trocou essa mensagem tinha ciência, porque muitas vezes ocorre o envio da mensagem de forma unilateral sem que a outra receba. E aí vai ter o questionamento, há validade ou não há validade? Mas essas conversas podem sim ser utilizadas como meio de prova. Maravilhoso, doutor Rander. Gente, eu estou conversando com o doutor Rander Madeira. Está aqui na tela o Instagram dele, @Rander Madeira. Doutor Rander, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu gostaria de deixar aqui sempre o conselho de que o contrato é a melhor ferramenta para evitar um problema. No dia a dia, nós vivenciamos inúmeras circunstâncias, inúmeras situações que podem, infelizmente, abalar a relação, abalar a amizade e tudo aquilo que havia sido combinado venha a se desfazer. E o contrato é sempre o melhor instrumento para resguardar as partes, buscar o direito e obrigações de cada uma delas. Então, eu deixo aqui um recado para que faça o contrato, para que tente desenhar a relação existente entre as partes, sempre de forma clara e objetiva. Muito obrigada, doutor Rander. Deus abençoe muito o seu trabalho, maravilhoso, tudo muito claro, entendemos tudo. Amém, Moninha? Foi um prazer aqui receber esse convite de vocês. Espero poder aí ter colaborado com o conhecimento de todos e fico aqui à disposição do que se fizer necessário. Joia, muito obrigada. E é isso, gente. Se quiser mandar pergunta, @Rander Madeira, só mandar lá pro doutor Rander, aproveita, segue, compartilha, divulga. E se você precisar de uma consultoria, é com ele.